Você tem 30 anos e não é como você imaginava. Não tem nada exatamente errado, mas também não tem nada do jeito que você achou que estaria. Você acorda, faz as coisas que precisa fazer, segue o dia. Mas existe um pensamento que aparece cada vez mais. No começo era raro, agora ele está sempre ali. Será que eu estou atrasado? Você tenta ignorar. Claro que tenta. Porque admitir isso abre uma porta perigosa, mas não dá mais para fingir que não sente. Você olha para outras pessoas, amigos, conhecidos, gente da internet, e parece que todo mundo está em algum lugar, menos você. Alguns já construíram algo, outros parecem ter encontrado um caminho, outros, pelo menos, parecem seguros. E você? Você ainda está tentando entender. Não é falta de esforço, não é preguiça. É como se nada tivesse encaixado ainda. E o pior não é isso. O pior é o tempo, porque aos 20 era diferente. Existia espaço para errar, para testar, para tentar sem pressão. Mas agora, cada decisão parece pesar mais. Cada escolha errada parece custar mais caro. E cada ano que passa parece acelerar. Você começa a perceber coisas pequenas, detalhes que antes não importavam. Idade, comparações, expectativas, perguntas que surgem em conversas simples. E aí? O que você faz hoje? Parece uma pergunta normal, mas dependendo do dia, ela pesa, porque às vezes você não sabe exatamente o que responder. Ou sabe, mas não tem orgulho da resposta. Isso incomoda, mais do que deveria. Porque não é só sobre trabalho, é sobre direção, sobre ter certeza, sobre sentir que você está indo para algum lugar. E quando você não sente isso, tudo fica meio instável. Você começa a questionar decisões antigas. E se eu tivesse escolhido diferente? E se eu tivesse começado antes? E se eu não tivesse parado? Esses pensamentos vêm rápido e ficam. Às vezes você até tenta se convencer. Tá tudo bem. Cada um tem seu tempo, mas no fundo, você não acredita totalmente nisso, porque existe uma pressão silenciosa, não vem de alguém específico, mas tá em todo lugar, na sociedade, nas redes, nas conversas, uma sensação constante de que você deveria estar melhor do que está, e isso começa a acumular. Não explode de uma vez, vai crescendo aos poucos, dia após dia, comparação após comparação, dúvida após dúvida, até virar algo difícil de ignorar. Agora presta atenção nisso. O medo não é exatamente fracassar. É perceber que talvez você já esteja fracassando sem perceber. E isso mexe diferente, porque não é um evento, é um estado. E se for verdade, você não sabe nem quando começou e nem como sair. Porque no fundo, bem no fundo, você só queria ter certeza de que não está perdendo tempo. E quanto mais você pensa nisso, mais difícil fica parar, porque não é só um pensamento isolado. Ele começa a aparecer em tudo. Você está trabalhando e de repente vem. Você está rolando o celular e ele aparece. Você está tentando relaxar e ele volta. Eu deveria estar melhor. E o pior é que você começa a acreditar nisso, mesmo sem provas claras, mesmo sem alguém dizer. A sensação se instala e, aos poucos, ela começa a mudar a forma como você se vê. Coisas que antes pareciam normais, agora parecem insuficientes. Conquistas pequenas perdem valor, porque você sempre compara com algo maior, algo que você ainda não alcançou. Agora presta atenção nisso. Você não compara sua vida com a realidade. Você compara com versões ideais, versões editadas, versões aceleradas, e sempre perde, porque nesse jogo ninguém ganha, mas mesmo assim você continua jogando. E isso cansa de um jeito silencioso, não é físico, é mental, é constante. Você começa a duvidar de si mesmo. Decisões simples ficam difíceis, porque tudo parece definitivo demais. E se eu escolher errado de novo? Essa pergunta trava mais do que deveria, porque agora não parece mais um erro pequeno, parece um erro de vida, e isso muda tudo,
Você começa a adiar decisões, não porque não quer agir, mas porque tem medo de piorar. E sem perceber, você entra num ciclo. Você não avança, porque tem medo de errar. E quanto mais você não avança, mais sente que está ficando para trás. E isso reforça o medo. E o ciclo continua. Agora vem a parte mais pesada. Você começa a perceber o tempo de forma diferente. Anos não parecem mais longos. Eles passam rápido. Rápido demais. E isso gera uma sensação estranha, como se você estivesse correndo, mas sem sair do lugar. E quanto mais você tenta acelerar, mais perdido você se sente. Porque não é velocidade que falta, é direção. E quando você não tem direção, qualquer caminho parece errado. E isso trava ainda mais. Agora pensa nisso. Se nada mudar, onde você vai estar daqui a 5 anos? Essa pergunta pesa, porque você não tem uma resposta clara. E o silêncio dessa resposta é desconfortável, muito mais do que deveria. Você começa a sentir algo novo. Não é só medo, é urgência, mas uma urgência sem plano, sem clareza, sem estrutura, só pressão. E pressão sem direção aí vira ansiedade. E ansiedade constante vira desgaste. E desgaste vira paralisia. E aí você percebe algo difícil de aceitar. Talvez o maior problema não seja o mundo lá fora, mas o conflito aqui dentro. Entre quem você é hoje e quem você acha que deveria ser. E essa distância é o que realmente dói. Porque no fundo, você não tem medo de fracassar. Você tem medo de nunca chegar lá.